Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Médico para Paciente. Hoje, experimentando um formato diferente. Comigo aqui, meu amigo Daniel. Boa noite, Daniel. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje a gente vai conversar bastante sobre as principais dúvidas que vocês têm, que vocês mandam para o nosso Instagram, do Instagram de Médico para Paciente. Tem o Instagram do Luiz, né? Dr. Luiz Severo, Neurocirurgia. E tem o meu, Dr. Daniel Martins. Então tem muita pergunta que o pessoal fez, que a gente costuma responder no nosso Instagram. E muitas vezes são perguntas que você pode ter também, né? Às vezes nem sempre todo mundo que nos acompanha no YouTube, no Spotify, nem sempre nos segue. E pode ser uma pergunta que você não viu, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos que foram os mais pertinentes durante essa semana. E o Luiz estava pensando em responder, durante a gente está conversando aqui, ele disse que vai aparecer na caixinha ainda vai responder no Instagram. Tá bom? Vou começar com a primeira aqui que apareceu para mim. E foi assim, ó. Doutor, tomo protetor gástrico 20 miligramas, já faz 2 anos. Posso continuar ou é melhor parar? Bem, protetor gástrico são os prazóis da vida, né? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. E muitas vezes a gente só faz uso desses remédios quando você tem uma determinada doença. Então, se você tem uma esofagite, a gente vai fazer para melhorar aquela inflamação do esôfago. Se você tem uma gastrite, a gente vai fazer. Muitas vezes a gente precisa ajustar alguma alimentação, algum remédio que você está tomando. Às vezes, muitos pacientes precisam tomar AS, que tem que tomar algum anti-inflamatório, que não pode parar, porque tem uma doença inflamatória, tem uma doença reumatológica, ou porque tem um infarto e não pode parar o AS. E são remédios que a gente não pode tirar porque é necessário para você viver. Obviamente que existem AS que ajudam um pouquinho a não machucar tanto o estômago, são AS que vão ser digeridos na segunda porção do duodeno, mas na maioria das vezes esses remédios que são anti-inflamatórios, e o AS, por exemplo, são remédios que também é um anti-inflamatório, são remédios que vão machucar o estômago de qualquer maneira. Então, o que a gente faz? Para esses pacientes, a gente costuma manter um protetor gástrico. Pode ser até este de 20 miligramas, um omeprazol da vida. A gente mantém só para não ter tanto desconforto. E esse paciente vai ter que ter um acompanhamento bem cuidadoso para a gente ver se está gerando atrofia, será que está tendo alguma outra alteração, será que ele está tendo perda de proteínas, de absorção de vitaminas, com vitamina B12. Então, são esses pacientes. No seu caso, se já tem mais de 1 ano que você está tomando e não tem essa questão de tomar alguma medicação de uso contínuo, te orienta procurar um profissional para ele conversar com você e começar o desmame, porque a gente não pode parar também de tomar um remédio para o estômago, pantoprazol, omeprazol, de uma vez. Então, a minha resposta é essa. Luiz, você tem alguma aí? Tenho aqui uma resposta bem interessante. Um seguidor nosso colocou assim: Doutor, degeneração de L5-S1 com dor recorrente e incapacitante. Quais as alternativas de tratamento? Vamos lá. Bem, quando a gente fala em tratamento de dor lombar crônica, temos diversas opções. No tratamento da dor lombar crônica, a gente tem opções desde o tratamento medicamentoso otimizado ao tratamento fisioterápico e tratamento cirúrgico. Então a gente tem que lembrar aqui que os tratamentos minimamente invasivos, eles vêm antes do tratamento cirúrgico, na maioria das vezes. Quanto menos invasivo, melhor. Então a gente tem os bloqueios e infiltrações, as radiofrequências, que são agulhas que queimam a percepção, os nervinhos que transmitem a dor. A gente tem a utilização da neuromodulação com implante de eletrodos. O que vai fazer com que eu, especialista em dor, desenvolva e escolha qual a estratégia de tratamento vai depender das estratégias que o paciente já utilizou previamente. É um paciente que já foi operado, não foi operado, já fez uso de tal medicação, fez um acompanhamento fisioterápico de maneira otimizada. É um paciente que tem intolerância a algumas medicações, ou mesmo já fez algum tipo de procedimento. Então veja que essa expertise dentro do especialista em dor garante um resultado bom no momento que você conhece as especialidades. Legal. Luiz, e por exemplo, desses remédios que você costuma prescrever para dor crônica, existe uma grande diferença, né? De dor crônica e dor aguda. Por exemplo, se um paciente está com uma enxaqueca que começou agora, tem 3, 4 horas, e ele já sabe que tem enxaqueca, tudo. É diferente de um paciente que tem uma dor crônica, uma cefaleia crônica todos os dias, né? Quais são os mecanismos, o que você costuma olhar para poder prescrever um remédio para esses casos assim? Boa, hoje mesmo, o último paciente do consultório, antes de vir aqui pro podcast, foi uma paciente que tinha dor de cabeça várias e várias vezes ao longo do dia. E durante vários anos.
Quando a gente fala em dor crônica, o paciente que tem essa experiência de dor por mais de 3, 6 meses, ele tem uma alteração de todo o processamento, a maquinaria cerebral. Então, quando eu tenho uma dor aguda, aquela dor faz parte de um sintoma dentro de uma doença e eu tenho que investigar. Ah, eu tô com dor de cabeça, eu tô com febre, eu tô com dor de cabeça depois que eu bati uma cabeça. Então, veja que é um sintoma dentro daquilo. Mas quando eu tô com uma dor e que ela se repete por vários e vários meses, eu já tenho uma dor crônica e nesse momento, a utilização de medicações é totalmente diferente. Na dor aguda, os analgésicos e anti-inflamatórios, eles são os mais indicados por um curto período de tempo, porque a gente sabe, né? Em anti-inflamatório, utilizando ad eterno, vai parar para doutor Daniel aqui vai avaliar. ter problema gástrico, pode ter problema renal, exatamente. Né? Mas quando o paciente tem dor crônica, não adianta mais eu ficar atacando com anti-inflamatórios. Aí a gente utiliza anticonvulsivantes, como o topiramato, muito conhecido, como antidepressivos, como, por exemplo, a amitriptilina, nortriptilina, venlafaxina. Então, veja que é fundamental qual deles escolher. Vai depender de cada paciente. É um paciente com sobrepeso, eu evito os tricíclicos. É um paciente mais ansioso, eu utilizo venlafaxina. É uma mulher jovem, eu topiramato. É uma senhora que já é hipertensa, o propanolol. Então, veja que, utilizando dessas diversas possibilidades, tem como, sim, ficar bem da dor. E, se o paciente não melhora com essas medicações, ele tem outros procedimentos, seja o botox, a toxina botulínica, seja os bloqueios do nervo occipital, ou mesmo o AJOV, um tipo de anticorpo monoclonal que paralisa toda essa maquinaria. Então, tem sim forma de você viver com a melhora de qualidade da sua cefaleia. Agora, claro, tem que ser acompanhado. Legal. Uma outra pergunta aqui que me fizeram hoje é assim: Daniel, tenho constipação, porém quando como mel, melão, banana, fico com a barriga inchada e diarreia. O que pode estar acontecendo nesse caso aqui, gente? Quando a gente faz uso de alimentos muito doces e principalmente de frutas e o paciente refere constipação e diarreia e excesso de gás, a gente tem que pensar em algum grau de intolerância alimentar. Então, provavelmente, um desses alimentos aqui você não está conseguindo digerir bem. Vendo esses alimentos aqui, eu investigaria, além das intolerâncias mais comuns, a principal é a lactose, mas pode ser que não tenha nada a ver com isso aqui, mas às vezes você tomou um leitinho antes, alguma coisa assim, ou então bate a banana. Enfim, eu costumo investigar ela por ser a mais comum, mas nesse caso aqui eu investigaria intolerância à frutose, tá? É um pouquinho mais difícil de ter, mas como você está comendo muitas frutas e elas estão gerando gases, diarreia, pode ser que você tenha. Normalmente, o paciente que tem intolerância à frutose são pacientes que quando vão beber água de coco, refere que fica muito inchado, sente um desconforto, porque é um alimento que tem muita frutose. E aí é fácil de fazer o teste, tá? Você vai no laboratório, o médico vai solicitar. Se tiver intolerância à frutose, o tratamento é evitar comer muita quantidade de fruta, você não vai ficar sem comer. E a gente pede para evitar suco, né? Quando faz suco, imagina, você tem que espremer várias frutas, né? Então acaba que fica muita frutose. O restante a gente pede para comer, mas em pequenas quantidades, mas nunca a gente vai suspender, tá bom? Eu te aconselho a procurar um gastro ou qualquer especialista para fazer a investigação de uma possível intolerância alimentar. Deixa eu perguntar. A pessoa pode ter intolerância alimentar para várias classes, tipo intolerância à lactose, frutose, glúten, tudo ao mesmo tempo? Pode? Pode. Vai ser difícil ter tudo ao mesmo tempo, mas normalmente as intolerâncias andam juntas, tá? Às vezes, a maioria das vezes o paciente que tem doença celíaca, ele vai ter algum grau de intolerância à lactose e não ao contrário. A intolerância à lactose não vai ter doença celíaca porque ela é muito mais rara, a doença celíaca é muito mais grave também. E a gente tem a frutose, que é mais raro ainda. Tem também uma dificuldade, né? Nem chega a ser uma deficiência tal, enzimática, mas sim uma dificuldade para digestão de carboidrato complexo. Aí a gente entra com uma enzima que chama alfa-galactosidase, que são pacientes que quando vão comer alguns tipos de alimentos, por exemplo, feijão, grão de bico, repolho, brócolis, alguns alimentos que contêm alguns carboidratos complexos, é uma lista até grande, se sentem mais estufados. Então, o paciente que quando come uma feijoada, ou quando come algum alimento assim, fica muito estufado, a gente faz o uso da enzima antes e vai melhorar. Normalmente, quando a gente investiga a intolerância alimentar, a gente vai investigar todas as possíveis para a gente conseguir fazer o diagnóstico direitinho. Lembrando que nem sempre o paciente que tem doença celíaca,
é um paciente que você não necessariamente vai ter doença celíaca, mas você pode ter uma sensibilidade ao glúten. O que isso significa? Significa que você não tem, quando você come um pão ou toma cerveja, você não tem a mediação de anticorpos que vão destruir a parede do seu intestino, a pele, a boca, cair cabelo, distúrbio de ansiedade, tudo isso, né, que a doença celíaca pode gerar. Você pode só ter distensão abdominal e sentir mal. Tem um estudo, que eu não vou saber falar o nome, mas tem um estudo que fala que para cada um celíaco existem aproximadamente 5 a 6 sensíveis ao glúten, tem um outro que fala que tem até 20. O que isso significa? Tem paciente que quando come muita massa, fica estufado. Não necessariamente você vai ter doença celíaca, graças a Deus, porque é uma doença muito grave, séria, né? Você só tem dificuldade para digerir glúten. Então você tem dificuldade para comer massa, você tem dificuldade para digerir um macarrãozinho. E aí, tem que fazer o quê? Só reduzir o consumo. Ao invés de tomar uma cervejinha, vai para um destilado, vai para um gin, alguma coisa, já vai ajudar na sua digestão. Lembrando que a cerveja das bebidas alcoólicas é a mais difícil de digerir, porque ela é muito fermentada, é mais difícil. Então, normalmente, quando o paciente fica muito estufado com a cerveja, a gente pede para trocar. O ideal é não tomar, né? Mas, assim, socialmente e tal, é melhor você tomar um gin, alguma coisa assim, do que a cerveja pensando no metabolismo, né? Obviamente que o gin, esses destilados vão ter uma quantidade de álcool muito maior. Então tem que tomar sempre com moderação, um pouquinho, tudo, mas que a digestão, que o seu organismo vai ter mais facilidade de digerir, sem dúvida. Uma pergunta aqui que foi feita, bem interessante. Qual o risco que uma criança corre após cair e ficar com um galo? Botou aqui um coágulo na testa, deve ser um galo, né? Uhum. Bem, isso é uma preocupação de todo pai, toda mãe, né? Quando você tem uma criança e ela bate a cabeça, nossa, fez um galo enorme, o sangue veio pra fora, é porque tem alguma coisa dentro? Não. Quais são os sinais de alarmes que você tem que ficar atento? Se a criança, primeiro, a altura da queda. Alturas da queda acima de 3 degraus, por exemplo, é um risco maior. Tem que ficar atento. Se o paciente tem, por exemplo, a criança fica com choros incontroláveis, choros incorrecíveis, ou uma criança pequena que consegue falar, tá querendo dizer que tá com muita dor de cabeça. Você fala, persistente, é um sinal de alarme. Vômitos acima de 4 vômitos é um sinal de alarme. Ixi, vomitou uma vez, vou correr para emergência. Não tem indicação, porque o cérebro da criança é sensibilizado ao vômito muito fácil. Então você tem que esperar em torno de 3 a 4 vômitos para procurar emergência. Ou mesmo crise convulsiva, sonolência persistente. Aí sim também procurar uma emergência para uma avaliação neurológica. Teve um caso recente aí, acho que não tem nem um mês, cara, que não sei se você ficou sabendo, de uma criança que caiu, eu não sei que altura, não sei te especificar, que aí os pais resolveram, ela ficou dormindo, foi dormir, até os pais colocaram para dormir na cama com eles, e aí no dia seguinte ela amanheceu já sem sinais vitais, já tinha falecido. Nossa. Levou lá para o hospital de trauma, mas já não tinha mais sinal vital. Aí a gente não sabe, eu não sei te especificar qual foi o tamanho da queda. É sempre importante, se você acha que o seu filho tá alguma coisa diferente, leva para o médico avaliar, porque muitas vezes você não tem a experiência, às vezes vai chegar lá, o Luiz vai só apertar a cabeça assim, ver se tem alguma coisa, vai ficar em observação, pronto, mas não custa nada. Tá né? Estranho, mudou o padrão comportamental, os pais conhecem a criança, né? Tá mais quietinho, tá mais irritado, e são sinais que tem que sim para levar para emergência. Legal, deixa eu ver se tem mais algum aqui pra gente conversar. Vamos ver aqui. Aqui, ó, tem um que é mais pro Luiz, ó. Corticoide ajuda é muito bom para dor. Eu posso ficar tomando sempre corticoide, no caso ele coloca aqui prednisona, para minha enxaqueca, né? Assim, e aí, Luiz? Não pode. Vê, o paciente que tem enxaqueca, o corticoide não é o tratamento adequado. Você tem que procurar um especialista, porque a gente tem que saber, existem 250 tipos de dor de cabeça. Nenhum deles o tratamento é corticoide. Tirando a arterite temporal, que é um tratamento de corticoide. Com corticoide, né? Tirando ela, e é rara, que é rara no idoso, tirando ela, que é corticoide por um determinado período, as outras não são. Então você precisa passar pelo especialista para entender o que é que está acontecendo. Por exemplo, é uma enxaqueca? Quais medicações? Uma cefaleia tensional? Não, é uma neuralgia do trigêmeo, é uma cefaleia em salva. Então, tem muito tipo de dor de cabeça. E para isso, passar para o especialista para entender o que é que está realmente acontecendo. Diagnóstico preciso, tratamento adequado. E outra, assim, corticoide é um excelente anti-inflamatório, mas tem que usar com muito cuidado. Ofende o estômago, corticoide? Ele também, dos anti-inflamatórios, é o que menos ofende, mas existem estudos relacionando uso crônico de corticoide com úlcera.
Sem falar de outros problemas, né? Osteoporose, diabetes, Problema hipertensão, problema renal. Então, não. Acho que sempre o corticoide é excelente, mas sempre com muito cuidado, tá? A gente tem que saber quando usar. Tem uma pergunta aqui, ó. Doutor, fiz CPRE, que é um exame que a gente chama colangiopancreatografia retrógrada, que a gente entra com um aparelho parece com de endoscopia, só que a visão é na lateral, ao invés de ser aqui na pontinha. E eu vou lá na papila, lá perto da onde liga o fígado com o intestino, e a gente avalia ali, tira uma pedrinha, às vezes tem alguma lesão, tem que colocar uma prótese. E aí, nesse caso aqui, a paciente falou, ó, fiz CPRE, estou com prótese, mas sinto que algo mexe na barriga e dói, é normal? O que pode acontecer? Normalmente, às vezes a prótese ela fica lá em cima, às vezes ela desce um pouquinho e acaba que ela obstrui um pouquinho, assim, ela fica, tá aqui, o lúmen tá aqui e acaba que ela fica no meio. E a comida quando passa, ela mexe mesmo na prótese e aí você pode sentir algum desconforto. Pode ser isso que está acontecendo com você. Tem que ver por que colocou a prótese, o que estava acontecendo, se era uma fístula, se era uma pedra muito grande que não conseguiu tirar, se é algum câncer. Caso seja algo que já resolveu, né, se já fez a cirurgia, se já retirou a pedra, se essa prótese era só para evitar uma fístula, tudo, a gente pode avaliar, retira a prótese, faz uma nova CPRE, joga contraste lá, vê como é que está a situação da sua via biliar. Se não precisar mais de prótese, vida que segue. E se precisar de prótese, a gente pode colocar uma prótese que dê para empurrar, para evitar isso, tá? Pode ser que seja necessário trocar sua prótese, te oriento a procurar a equipe que realizou o exame. Tem um caso bem interessante aqui também. Ó. É possível diagnosticar uma crise de neuralgia do trigêmeo e nunca mais ter? Ou uma única crise e nunca mais ter? A gente tem que ter em mente que a neuralgia do trigêmeo é um tipo de dor que é extremamente característica. A gente até fala aqui, se o profissional em 1 minuto não souber que é o neuralgia do trigêmeo, não é neuralgia do trigêmeo, porque ela é clássica. Acontece em mulheres, na maioria das vezes, idosas, brancas, é o grande fator de risco, em que eu tenho uma dor na face. Só que essa dor é uma dor paroxística que vai e que volta e que dura segundos a minutos. Então você tá aqui escovando o dente, ai, tá doendo. Você tá aqui sorrindo e sente a dor, você tá engolindo algo e sente a dor. É uma dor em choque, ardendo, queimando. É uma dor que para tudo na sua vida, considerada uma das piores dores que existe no mundo, mas depois, como se nada tivesse acontecido, tudo volta normal. Então o diagnóstico é clínico. A gente utiliza exames como ressonância para excluir outros diagnósticos, um tumor, comprimido nervo, por exemplo. Mas o diagnóstico é clínico e é possível sim de tratamento. Os tratamentos, existem vários tipos de tratamento. Quando a gente fala em tratamento para neuralgia do trigêmeo, eu tenho a medicação. Carbamazepina é a primeira, segunda, terceira opção junto ao tratamento. Outra medicação, a oxcarbazepina, é uma possibilidade, não tão efetiva, gabapentina, pregabalina, dentre outros. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de outros tipos de tratamento, existem outros tipos de tratamentos que são menos invasivos, que são utilizados quando o paciente não melhora com a carbamazepina, dentre outros anticonvulsivantes. Aí vai, por exemplo, com um balão, a gente uma cânula coloca lá perto do nervo do trigêmeo e aperta ele. É um balãozinho que a gente chama de uma neurólise e uma compressão, risotomia por balão. Um balão faz uma pressão sobre o nervo e eu paraliso a dor. No momento que eu empurro ele, eu aperto ele para de funcionar. E o paciente para de ter dor. Durante quanto tempo? 5 anos, em média. Outra forma é uma cânula e eu faço uma queimadura. E esse controle de dor dura quanto tempo? 3 anos. Outra forma é um tratamento cirúrgico, em que a gente entende que essa dor, ela vem de uma artéria batendo no nervo trigêmeo. Eu pego e coloco um material estéreo que separa a artéria do nervo. É uma descompressão na fossa posterior. Então, cada paciente tem a sua indicação, tem a sua possibilidade, mas que sim, tem tratamento. Eficaz, inclusive. Essa questão da neuralgia do trigêmeo, como vocês vão acertar com balão ou com a neurólise? É ultrassom? Pronto, pode ser guiado por ultrassom, pode ser feito por radioscopia, por raio-x. Então, é totalmente seguro. Porque, claro, o neurocirurgião funcional treinado, você vai encontrar o local onde fica o nervo, posiciona. Quando a agulha, seja o balão ou a agulha de radiofrequência entra, primeiro o sinal vai acontecer. O masseter vai contrair, primeiro sinal.
Segundo sinal, fica vermelho o lado que eu estou tratando, a conjuntiva, a parte branca do olho, fica vermelho, outro sinal. E por fim, uma alteração cardíaca. O paciente, frequência cardíaca lá de 80, vai para 40, 20. Então, nesse tipo de procedimento, o anestesista faz toda a diferença. Tem que ser um anestesista treinado, que já fez outras vezes, e ele tá lá. Eu falo Atropina na mão. Atropina na mão. Eu tô lá, Vitor, vou começar aqui, tá? Aí eu tô colocando, ele chegou, né? A frequência cardíaca do paciente baixa, mas claro, o anestesista lá, ele já faz a medicação e sobe de novo e tudo tranquilo. E aí você fica, por exemplo, comprimindo esse nervinho Isso por quanto durante tempo? 1 minuto. O protocolo é uma compressão, depende do formato do balão. Se a gente alcança o formato perfeito, que é de um halter, por exemplo, comprimo 1 minuto, 1 minuto e meio. Espero, depois novamente, 1 minuto, 1 minuto e meio. Geralmente é de 1 a 1 minuto e meio no máximo de compressão, podendo ser repetida. E aí como é que você sabe que deu certo? Só vai saber depois. Quando o paciente acorda e ele tá dizendo, tá dormente meu rosto, show de bola. É o primeiro sinal de que deu certo. Obrigatoriamente, o paciente tem que ficar com metade do rosto dormente. Quando o paciente não fica com a metade do rosto dormente, a chance de voltar à dor é maior, com certeza. Ah, legal. Beleza. E é um furinho que é pequeno assim? Furinha, uma agulha mais fininha que isso aqui. Bem fininha. É um gel com 14 mais ou menos. É como se fosse um gel com metade disso aqui. Que ele entra... Você nem precisa fazer um piquezinho, você entra e coloca lá no local, no gânglio de Garcia. E você posiciona, confirma a posição, joga contraste, estufa, e aí você faz a radioscopia e vê lá. Segura o raio-x e vai segurando o balão durante 1 minuto. Ah, beleza. Gente, mais uma vez agradeço aí a quem está acompanhando. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Não esquece de seguir a gente no YouTube, no Spotify. A gente também tá onde? Numa nova rede social. No TikTok. TikTok. A gente não tá fazendo dancinha, mas a gente tá no TikTok também. Então segue a gente nas redes sociais. Forte abraço. Interage com a gente na caixinha e tá tudo ótimo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.